Quero convidar-vos à leitura de Atos dos Apóstolos, o texto no qual nos vamos basear hoje. Temos vindo a refletir sobre quatro igrejas que nos ensinam acerca daquilo que deve ser o lugar de Jesus entre nós. Não sei se recordam, mas nós começámos por falar da igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha Jesus do lado de fora. Isso chamou-me a atenção para a dificuldade que muitas vezes nós temos de podermos pensar na possibilidade de Jesus estar a governar as nossas vidas do lado de fora. É um conceito que eu não sei se vocês o aceitam ou não, mas eu aceito quando leio a carta de Laodiceia. Percebo que às vezes nós podemos estar tão envolvidos com a nossa própria vida que de repente não nos apercebemos que aos poucos não existe lugar para Jesus no lugar onde outras coisas estão. E por isso corremos o risco de muitas vezes olhar para a nossa própria vida e ver Jesus do lado de fora batendo para ocupar o lugar que lhe pertence. Vimos também uma outra igreja, a igreja que é escrita a Roma, e como é tão importante nós sermos uma expressão no nosso fazer daquilo que é a expressão do nosso ser. Isto é importante nós efetivamente termos conteúdo nas nossas almas para que o resultado daquilo que se vê em nós seja a expressão da doutrina do próprio Evangelho. Depois fomos para a igreja de Filadélfia, onde nós percebemos que o Jesus nos encoraja a nós a guardarmos o conteúdo das nossas próprias almas e guardarmos aquilo que Ele já trouxe para a nossa vida, não vivermos vidas de tanta preocupação em buscar coisas e trazer coisas para dentro de nós, quando afinal de contas o que Cristo já trouxe é suficiente para nós o honrarmos e o servirmos. E hoje nós vamos falar sobre a igreja Antioquia. De facto, uma das preocupações que eu tenho enquanto filho de Deus, enquanto discípulo do Senhor Jesus Cristo, eu e também a minha própria esposa, pensando passar isso também à nossa própria família, é que nós saibamos respeitar os tempos e as épocas. Há pessoas que não respeitam os tempos e as épocas nas suas próprias vidas. Há pessoas que efetivamente ficam mais tempo onde não deviam e há pessoas que se vão embora mais cedo do que deviam de estar. Isso é muitas vezes embaraçoso na vida das pessoas. Eu tenho ouvido histórias, por exemplo, de pastores que ficaram tempo a mais, eu não devia, não demais, mas a mais, na liderança de certas igrejas, por exemplo. Eu lembro-me que a geração anterior à minha, a geração de pastores anterior à minha, tinha a noção de que a noção de pastorado significava morrer no púlpito e, se possível, a pregar. Às vezes há conceitos que nós temos acerca da maneira como devemos estar nas coisas, mas eu creio que é muito importante que nós percebamos que cada um de nós deve estar onde deve estar. Na verdade, uma das grandes virtudes da vida cristã é nós ouvirmos a voz de Deus e podemos deixar-nos guiar por essa voz. Aliás, em todas aquelas cartas do Apocalipse nós encontramos esta característica, não é? Se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Não é? E é importante nós percebermos que é preciso ponderação, é preciso autoexame para nós seguirmos na caminhada cristã, procurando estar onde Deus quer que nós estejamos. Há pessoas que estão tempo demais num determinado emprego, há pessoas que estão tempo demais em certas amizades, há pessoas que vivem tempo demais rodeados de um determinado tipo de ambiente que não lhes é propício. De facto, saber estar e quando é uma virtude que é necessária para as nossas próprias vidas. Eu creio que o mesmo se aplica às igrejas, no que diz respeito à sua missão e ao espaço que elas devem ocupar e o tempo que elas devem e o significado que elas devem ter para o lugar onde estão, sobretudo nas cidades onde estão. Os crentes que compunham a comunidade lá em Antioquia da Síria, sabiam muito bem ler os tempos e as estações e, de facto, eram uma comunidade que procurava, de alguma forma, entender o lugar de Deus na sua própria vida enquanto igreja. Eles percebiam a cidade onde eles estavam e percebiam o mundo que os rodeava. Da mesma forma,
Eu creio que uma das grandes virtudes na vida de uma comunidade cristã como a nossa é de nós conseguirmos entender qual o nosso espaço no lugar onde estamos. Sabemos ler os tempos e as estações, que atravessarmos o momento que atravessamos enquanto igreja, de forma a responder aos propósitos da nossa própria missão. Eu creio que para descobrirmos isso, eu penso que no Novo Testamento a igreja de Antioquia é aquela que nos dá a melhor referência. Nós sabemos que o costume nos tempos antigos era comemorar as vitórias bélicas edificando cidades. Era um hábito que havia, sobretudo, um hábito muito romano. Seleuco Nicanor foi o general predileto de Alexandre e, curiosamente, ele teve o hábito, cada batalha que ele travava e vencia, ele edificava uma cidade. Ele edificou 34 cidades e, curiosamente, deu o nome de Antioquia a 16 delas. Não sei se foi falta de originalidade ou não, mas é verdade que temos. Aliás, encontramos nas Escrituras duas Antioquias. A Antioquia da Síria, que estamos a falar, e a Antioquia da Pisídia, onde inclusivamente o apóstolo Paulo teve muitas dificuldades quando prega lá o Evangelho. Foi à sinagoga quando chegou, com Barnabé, depois eles disseram que gostavam muito de ouvi-lo, etc. Pediram para ele voltar no domingo seguinte, no sábado seguinte. Ele voltou, o discurso realmente não foi muito bem aceito, houve uma grande mobilização dos judeus que não gostavam por inveja daquilo que Paulo estava a fazer e ele acabou por ser expulso, não é? Então a situação lá, Antioquia da Pisídia, não foi muito boa para o apóstolo Paulo. O que é interessante é que nós sabemos que Antioquia, de facto, foi a terceira maior cidade do Império Romano, não é? Com uma população, reparem bem, que tinha quase 500 mil de pessoas. Portanto, estamos a falar de uma cidade que, depois de Roma e Alexandria, era a mais importante naquele tempo, não é? Agora, a grande pergunta que se coloca é: como é que, na verdade, terá surgido a igreja lá em Antioquia? A perseguição iniciou-se com a morte de Estevão. Lembram-se que em Atos capítulo 7 nos é descrito que Estevão foi o primeiro mártir, e quando isso aconteceu, os cristãos começaram a ser forçados a sair de Jerusalém e de lugares próximos, e isso levou os crentes até à Fenícia, que hoje é Líbia, não é? Perdão, é o Líbano. E levou-os até aquela região e também até Chipre e até Antioquia. Portanto, alguns cristãos viram-se na contingência de serem espalhados, e diz o texto que eles anunciaram a boa nova somente aos judeus. Portanto, este grupo que saiu de Jerusalém realmente foram e preocuparam-se em pregar a palavra de Deus apenas aos judeus. Mas depois diz o texto também, em capítulo 11, verso 9, que houve um grupo de convertidos que vieram de Chipre e de Cirene, que se preocuparam em anunciar a boa nova, curiosamente, aos gentios, aos gregos. E é daí que nasce a igreja de Antioquia. É realmente desta partilha da fé, não é? Numa visão, nós diríamos, alargada, compreendendo aqueles crentes já qual era o lugar que eles ocupavam no sítio onde Deus os tinha colocado. E é interessante, vejam, a forma como já a igreja de Antioquia nasce neste espírito de partilha da fé, num espírito de pessoas que têm uma visão não só para anunciar o Evangelho aos judeus, mas para anunciar também o Evangelho aos gentios. E curiosamente é este o espírito. Há outros discípulos que de facto apareceram em cena, mas a verdade é que depois de tudo o que estava a acontecer, nós sabemos que os crentes lá em Jerusalém começaram a ouvir boas notícias acerca do que estava a acontecer em Antioquia. Lá em Antioquia algo impressionante e incrível aconteceu, ao ponto de isso fazer soar as notícias lá em Jerusalém. E como diz o texto, e nós começamos a lê-lo agora a partir do capítulo 11 e o verso 19... Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalhou até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, senão somente aos judeus, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Reparem no verso 21. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. Há, de facto, 4 características que nós vemos nesta igreja de Antioquia. Eu não terei tempo para ver as 4, e perdoem por isso, mas vou ter que esticar o sermão até outro domingo,
hoje vamos ver apenas duas dessas características. Em primeiro lugar, o que nós percebemos aqui no verso 21 e 22, 20 e 21, é que, de facto, havia um sentido de responsabilidade pela partilha do Evangelho. Nós diríamos mesmo que a igreja lá em Antioquia estava comprometida com a evangelização dos outros. Estava comprometida com o anúncio do Evangelho à sua volta. E é curioso porque diz o texto que a mão do Senhor era com eles, muitos se converteram ao Senhor. Não há conversão a Cristo se não houver partilha da fé. Não há conversão a Cristo se não houver anúncio, proclamação da boa nova de Jesus. E nós encontramos isso nas Escrituras, o Novo Testamento deixa isso para nós. E o que é curioso, todos nós sabemos, é que estes crentes lá em Jerusalém acreditavam verdadeiramente que a própria evangelização fazia parte do programa de Deus para eles. Eles sabiam onde estavam e, por causa de saberem o lugar que eles ocupavam na cidade de Antioquia, eles fizeram aquilo que deviam fazer. De facto, nós ainda temos bem vivo nas nossas mentes as palavras de Jesus, quando ele subiu aos céus e ele disse estas palavras: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas. Esta mensagem estava bem viva na mente dos discípulos de Cristo daquele tempo. E eu creio que esta verdade está muito longe do pensamento dos crentes do nosso tempo. Eu acredito pessoalmente que estamos muito envolvidos com tantas coisas e as palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, tornam-se muito difusas na nossa própria mente. Às vezes nós nos esquecemos de que essas palavras são as orientações de um mestre para a sua igreja. Ele pediu que efetivamente isto fosse a matriz da forma de estar, a matriz da nossa maneira de viver a realidade enquanto discípulos de Cristo. O que é verdade é que os crentes lá em Antioquia, eles acreditavam no efeito transformador daquilo que era a boa nova acerca de Jesus. A tarefa da evangelização foi-nos dada de uma forma responsável por o próprio Mestre. Ele deixou isso para que todos nós, de alguma forma, entendêssemos que a nossa missão é proclamar a Jesus. Alguém fez com que a boa nova do Evangelho chegasse a nós. Ainda esta manhã me lembrei daquilo que foi o trabalho de outras pessoas para que eu pudesse hoje estar aqui louvando e honrando a Cristo. É bom que de vez em quando nós voltemos atrás na nossa história e nos lembremos de quem foram as pessoas que permitiram que o Evangelho chegasse ao nosso conhecimento. Esta é a nossa missão. Nós temos que saber quem somos, temos que saber as nossas próprias responsabilidades. É interessante porque o Dr. Blacklock, ele é professor de línguas clássicas numa universidade na Nova Zelândia. Ele disse uma vez: o século XX, ele estava a referir-se ao século XX, estamos no século XXI, mas não estamos muito longe. Ele dizia que o século XX é de todos os séculos o que mais se parece com o primeiro século. É interessante, porquê? Porque não há dúvida que nós precisamos de compreender que não adianta nós ficarmos a lamentar-nos pelas pessoas serem assim ou serem assado, o nosso mundo hoje, a maneira como as pessoas vivem, quando afinal de contas nós acreditamos que o efeito transformador do Evangelho passa por todas as gerações. Não adianta nós nos queixarmos do mundo à nossa volta, da terrível violência, de tudo aquilo que acontece mal, aquilo que é a degradação do próprio sentido da própria ciência, tudo aquilo que acontece à nossa volta. Não adianta nós ficarmos a queixar-nos disso, porque isso só pode provar que, afinal de contas, nós chegamos à conclusão que o Evangelho não é tão transformador quanto nós o pensamos. Quando nós acreditamos que a boa nova de Jesus, ela realmente passa tudo aquilo que pode aparecer no caminho dos homens, então, nesse caso, não há mensagem do Evangelho que não seja propícia ao tempo que nós vivemos. Sempre é. Porquê? Porque, na verdade, ela é aquilo que o mundo precisa, é aquilo que nós precisamos. D.L. Moody dizia que não deixava passar um só dia sem que ele realmente falasse da salvação a alguém. E conta-se a história que numa determinada noite, depois de ter estado muito ocupado durante o dia, ele, ao ir deitar-se, lembrou-se que de facto não tinha partilhado com a fé de Jesus a ninguém naquele dia.
A noite estava realmente difícil, uma noite feia, não apetecia sair, mas ao mesmo tempo havia uma chuva torrencial que caía e isso podia ser impedimento para ele. Mas ele não ficou desanimado. Moody levantou-se, foi para a porta da sua casa e esperou uma oportunidade. Pouco tempo depois, um homem que passou e Moody resolveu colocar-se ao seu lado e dirigindo-lhe estas palavras: permite-me que me abrigue debaixo do teu guarda-chuva? E o homem disse sim. Com muito gosto ele se colocou ao lado e perguntou-lhe: você tem um refúgio seguro para a ira de Deus? Às vezes nós não vivemos momentos de oportunidade enquanto pessoas porque não estamos comprometidos com aquilo que foi a ordem do Senhor. De outra forma, seria fácil nós fazermos o que Moody fez. Às vezes debaixo de um guarda-chuva, às vezes debaixo de uma circunstância qualquer, nós temos sempre motivo para partilhar de Jesus. A igreja de Antioquia estava profundamente comprometida com a necessidade de proclamar Cristo, individual e coletivamente, a sós ou em grupo. Há 3 tipos de crescimento de uma comunidade cristã local. Primeiro é a evangelização direta, quando nós anunciamos a Cristo à vizinhança que está à nossa volta. Mostramos a necessidade que as pessoas têm de salvação. Batizamos e ensinamos aqueles que se tornam cristãos. Depois, há também uma outra forma de realmente alargar aquilo que é o reino local do Senhor Jesus. É quando nós agregamos outros cristãos que se movimentam nas cidades e outra forma também é pelo crescimento natural. Isto é, quando os pais cristãos cumprem a sua função no mundo e educam os seus filhos de forma a que eles permaneçam na fé. Então, há várias formas da Igreja do Senhor crescer. Pode crescer pela proclamação e a obediência àquilo que o Senhor Jesus disse. Pode crescer também pela agregação de outras pessoas que se movimentam no mundo, não é? E nós temos entre nós pessoas também. E pode crescer de forma natural quando nós somos responsáveis em educar os nossos filhos de uma forma fiel na palavra do Senhor. A Igreja de Braga e a Igreja de Guimarães não pode deixar de anunciar a boa nova de Jesus às pessoas que estão no raio da nossa própria ação. Também não podemos deixar de fazê-lo de forma individual, como também de forma coletiva, de forma organizada, com certeza que sim. A grande pergunta que se coloca é: qual foi a última ação de evangelização em que tu participaste? Há quanto tempo isso aconteceu? Será que as palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20 ainda ecoam nas nossas mentes como ecoaram nas mentes dos cristãos do primeiro século? Esta é a grande questão. É interessante porque a igreja em Antioquia também era uma igreja comprometida com a integração. Reparem no versículo 25 e no versículo 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Que interessante. Nós herdámos um nome hoje, um nome que advém daquilo que foi a forma de estar de um grupo de cristãos há muito tempo atrás, numa cidade como Antioquia. Interessante, a igreja de Antioquia era uma igreja comprometida com a integração. Ao ver o trabalho que estava a acontecer lá em Antioquia e a forma como a igreja crescia, a maneira como Deus tinha respondido ao chamar muitos gentios para a fé, a igreja lá em Jerusalém resolveu enviar Barnabé. Barnabé não era assim o seu nome, ele chamava-se na verdade José, que era um nome muito comum naquele tempo. Ele chamava-se José, mas ele recebeu este apelido de Barnabé. Porquê? Porque foram os discípulos do Senhor Jesus, os outros que com ele conviviam, que lhe mudaram o nome para Barnabé. Isto significa o filho da consolação, ou o filho da exortação. Uma palavra, não está muito seguro ainda através do grego se é consolação, se é exortação, não importa, mas o sentido está lá. Reparem bem, foram os outros discípulos que quando conheceram Barnabé, lhe tiraram o nome de José para lhe dar o nome de Barnabé. Isto é, repararam que Barnabé era realmente alguém que precisaria, através das suas próprias características, de receber um novo nome. E Barnabé, efetivamente, foi
uma figura que aparece em Atos dos Apóstolos, que aliás já tinha aparecido primeiro, não é? Porque ele aparece numa altura importante da história da Igreja, quando de repente diz que ele tinha uma propriedade, a vendeu e a entregou nas mãos dos apóstolos. Começa aí a sua história. E a partir daí, nós vemos o trabalho de Deus através da pessoa de Barnabé. Mas é interessante porque o que aconteceu lá em Antioquia foi que o trabalho estava a crescer tanto, o Barnabé foi chamado lá, quando ele chegou lá, ele cooperou com os crentes que já lá haviam, ajudou-os, fortaleceu a fé deles, ensinou, como diz o texto, e a certa altura a coisa estava grande demais para ele. E reparem, quem é que ele se lembrou? Lembrou-se de Saulo. Estava esquecido de Saulo. Ninguém se lembrava de Saulo. Havia um grande estigma sobre Saulo. Porquê? Porque na verdade ele tinha sido perseguidor dos cristãos. E é preciso um homem como Barnabé, essas tais pessoas que nós precisamos nas nossas comunidades, com um espírito de exortação, um espírito de consolação, de serem capazes de perceber que talvez haja pessoas à nossa volta que precisam ser integradas, pessoas que precisam ser chamadas, pessoas que precisam ser consoladas, pessoas que provavelmente nós precisamos de encontrar nelas também a riqueza que nelas existe. E diz o texto que ele viajou para ir a Tarso, chamar Saulo. Repare, ele acreditou nas pessoas em quem Deus acredita. Às vezes há pessoas que precisam de realmente fazer um esforço à sua própria alma, no sentido de acreditar nas pessoas que Deus acredita. A integração é uma coisa muito bonita, porque ela, na verdade, traz para o corpo quem está fora dele. A integração é algo que, na verdade, muitas vezes deve ser vista, não apenas simplesmente na maneira como nós integramos os nossos amigos, as pessoas com quem nos relacionamos, mas temos visão suficiente para perceber que provavelmente existem pessoas que pertencem ao reino, que precisam ser mais integradas no reino, ou melhor integradas no reino. E Barnabé tinha esta qualidade. Não só um servo de Deus que era generoso, como nós vamos ver mais à frente, mas um servo de Deus que efetivamente conseguia olhar para os outros e ver o potencial que existia neles. E era capaz, sem dúvida, de até ir buscar as pessoas em quem os outros não acreditavam. E ele fez isto. Diz o texto que Saulo, de facto, atendeu à chamada, porque sentiu que o Senhor estava certamente a trabalhar com ele. E Saulo, que tinha estado por trás daquela perseguição, que possivelmente estava ali meio encolhido, a achar que as pessoas não acreditavam na sua própria conversão, como aconteceu tanta vez. Lá esteve ele. 7 anos antes, Barnabé tinha se encontrado com Saulo lá em Jerusalém. E 7 anos depois, Barnabé acredita que Saulo era a pessoa certa para aquele momento. E lá foi, chamou, trouxe Saulo. E diz o texto que eles ensinaram muitas pessoas, cooperaram juntos. A cooperação acontece quando existe um sentido de integração. Sem integração não há cooperação. Não é possível as pessoas cooperarem umas com as outras se elas não acreditarem naquilo que é o espaço e o lugar do outro, aquilo que é o potencial que o outro realmente pode trazer para a própria comunidade. Não competindo, mas acrescentando. É bom nós pensarmos, será que eu sou um instrumento de competição ou sou um instrumento que completa? Será que eu estou a completar o reino ou estou a competir no reino? Barnabé tinha esta consciência e Saulo também. E como resultado disso, reparem, quando eles se juntaram às suas próprias forças, a igreja lá em Antioquia experimentou um dos maiores índices de crescimento que a história já teve a respeito de uma igreja, de uma comunidade cristã. Por exemplo, o historiador Schaff, ele diz a certa altura que no ano de Crisóstomo, e sabem que Crisóstomo foi um grande servo de Deus, considerado o maior pregador da história. Interessante, leia um pouco sobre Crisóstomo que vale a pena. Diz que nessa altura, no tempo de Crisóstomo, metade da população de Antioquia era cristã. Que coisa impressionante. Não é o trabalho de um, é o trabalho de vários, é o trabalho do Espírito que opera. Lucas, inclusivamente, ele toma o cuidado de dizer que foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. A terminologia vem da palavra cristianos, que quer dizer discípulos.
quer dizer pessoas que na verdade se amam. A qualidade que fez com que os discípulos lá em Antioquia fossem chamados cristãos foi a maneira como eles se relacionavam, a maneira como eles se completavam, a maneira como eles se viam uns aos outros. O termo cristão foi trazido do exterior para a igreja. Não foi um termo que nasceu dentro para fora, nasceu de fora para dentro. Os crentes usavam outros nomes, tais como discípulos, santos, irmãos, mas este nome cristão foi um nome que foi atribuído por outros que viram o reflexo daquilo que era o resultado da obra dos crentes. A fé cristã evangélica é uma fé de partilha, é uma fé de envolvimento, é uma fé de integração. Começou cedo, quando este primeiro registro aparece na história, quando os primeiros discípulos foram chamados de facto cristãos. Sabem que há uma grande indicação no Novo Testamento quando pessoas trazem outras a Jesus. Barnabé foi buscar Saulo. André, por exemplo, quando conheceu o Senhor Jesus pela primeira vez, vai logo a correr atrás do seu irmão, chamar o seu irmão, encontrou o seu irmão e disse: olha, achámos o Messias. Paulo envolveu Timóteo e também Tito e Silas e tantos outros. De facto, a forma de estar na fé cristã é uma forma de estar de partilha, de envolvimento de outros, de sermos capazes de despertar noutros aquilo que Deus está a fazer, aquilo que Deus provavelmente já fez. Sabem que realmente foi o próprio André que mais tarde encaminhou os próprios gregos a encontrarem Jesus. Quando a certa altura uma comitiva veio para conhecer Jesus, andavam à procura, ninguém estava na disposição de levar os gregos a Jesus e foi o próprio André que os levou. Esta visão nós necessitamos de tê-la ainda hoje. A fé cristã é uma fé de partilha de convicções. A fé cristã não é uma opinião que nós temos, mas sim uma convicção que nós transportamos para onde quer que nós vamos. É por isso que os cristãos, mesmo depois de serem dispersos, eles continuaram a falar das suas convicções. O cristão sabe qual o caminho para a eternidade e por isso ele anuncia-o. Ninguém se mete a caminho de qualquer sítio sem saber em que direção deve tomar, pois a fé cristã partilha certezas, partilha convicções que chegaram até nós, da mesma forma como deverão chegar a outros também. Trabalhar pela integração de outras pessoas no conhecimento da Boa Nova é fundamental para o alargamento do reino. Também é importante que nós saibamos integrar outros cristãos que estão no trânsito no mundo, para que haja edificação mútua, partilha de experiências daquilo que tem sido o trabalho do Espírito Santo na vida de cada um. Se é verdade que uma igreja local deverá saber integrar, é igualmente importante que quem se integra se deixe integrar. Respeitar o modo de estar, de adorar, de fazer a obra de Deus, de fazer aquilo que é importante, o respeito pela história, pela cultura das comunidades, não deve ser alterada, a não ser pela direção do Espírito Santo, como aconteceu em Antioquia. Integração é isto, é na partilha daquilo que o outro é e daquilo que eu sou. É quando ambas as experiências se respeitam mutuamente, se edificam e se constroem naquilo que é o caráter de Cristo. De facto, a igreja de Antioquia tinha muito disto. Não era apenas uma igreja que evangelizava, era uma igreja que integrava. Se necessário fosse, faria quilómetros para ir em busca das pessoas que realmente eram necessárias para estar e para completar aquilo que era o momento. As duas primeiras características que nós encontramos, de facto, nesta igreja de Antioquia, leva-nos a perguntar: será que tu tens trabalhado a favor da integração de outras pessoas na comunidade da fé? Será que te preocupas com isto? E as duas grandes perguntas que vêm até nós hoje são estas: trabalhamos para que outros conheçam a boa nova do Evangelho e sejam alcançados tal como nós fomos? E a segunda pergunta é esta: será que nós trabalhamos a integração de outras pessoas na comunidade onde estamos porque acreditamos na comunidade onde estamos e acreditamos nas convicções que temos? São duas perguntas que são subjacentes a tudo aquilo que nós encontramos aqui. Sabem, as duas primeiras características da igreja de Antioquia
referem qualidades de envolvimento pessoal que os discípulos de Cristo devem ter, significando que nós entendemos qual é a missão do reino. A evangelização do mundo perdido e, de facto, tem a ver com a continuidade do próprio reino na terra, mas também aquilo que é a nossa necessidade de nos facilitarmos e de promovermos aquilo que é a integração uns com os outros. A grande pergunta que se coloca esta manhã é esta: será que nós temos orado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade? A continuidade do reino e a integração de novas pessoas tem a ver comigo, tem a ver contigo, tem a ver com todos quantos Deus agrega, ainda que seja por mais ou menos tempo. Mas esta é a nossa missão. E eu creio que nós estamos perdidos na maneira como devemos estar neste mundo. Talvez tu não consigas entender o que é que está escrito naquela caixa ali, mas há uma caixa de texto que está lá. Dificilmente tu consegues perceber o que lá está, mas o que lá está escrito é isto: o meu lugar no reino. Sabem, o nosso lugar no reino tem a ver com a visão de cada um. Possivelmente às vezes tu olhas, mas não vês o que está lá. Mas isso não significa que não haja uma matriz. Às vezes nós temos uma visão tão restrita do reino que não o vemos. Mas existe um lugar para nós nele. E é por isso que é importante que nós sejamos capazes de orar aquilo que Jesus pediu que nós orássemos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu vou pedir que nós, que aqui estamos e lá em casa também, possamos terminar a mensagem desta manhã orando com o nosso coração aquilo que foi a oração do Senhor Jesus. Vamos orar em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.